Nanã, mostra pra essa gente que o amor é a beleza da vida. Reprima com a tua soberania toda a rebeldia, toda a erva daninha. Nanã, prepara nossas almas para a morte, para a transformação. Varre, limpa dessa corrente, tira o mal dessas mentes e desses corações. Varre, limpa dessa corrente, ilumina essas mentes e esses corações. Quando a gente fala, essa é a live do Ashla, em todo caso, que seria às 10 da manhã e que por razões que eu não vou despender o tempo de vocês, mas da dinâmica do santuário, foi passada para as 8 da noite, como vocês podem ver. O ponto é, quando a gente fala de transformação, às vezes a gente não incorpora esse valor que é a morte. A gente se transformar é morrer para o que um dia foi. E isso precisa ser encarado como um ato de coragem, porque a mudança coloca a gente em situações novas, desconhecidas, que podem trazer medo. E às vezes esse medo previne a gente de mudar. Então olhar com coragem para esse medo, se permitir a transformação nos valores funcionais desse ego que nos guia nessa encarnação. O que deveria guiar, óbvio, é o espírito, mas o ego precisa ser reformado, e aqui esse trabalho de transformação nesse senso. Eu vou chamar aqui para conversar com a gente hoje sobre relações humanas e não humanas a Ju Gittel e também a Elizabeth querida, estou vendo pessoas queridas entrando, e também a Lari Maluf. E quero colocar aqui para vocês que a conversa de hoje foi inspirada em Mestra Isis e em Mestra Fênix, mas ela não se limita à relação das duas. Quando a gente olha para mestres animais, de maneira geral, a gente sempre vê um valor muito forte de lealdade, uma presença autêntica deles na fidelidade, no comprometimento com outro ser. A relação que existe entre mestres animais é uma relação auspiciosa, não se pode dizer menos que isso. Eles contam uns com os outros. Ou se, por exemplo, se um não se leva bem com o outro, esse um que não se leva bem com o outro, ele é transparente para aquele. Ele não deixa o outro duvidar da sinceridade dele ou achar que gosta quando não gosta. A gente vai entrar nesses lugares de relações para a gente falar. E importante também, esse que não gosta não fala para esse que está ali, longe, sem saber da história dos dois, que aquele lá não é bacana. Ele simplesmente vive a verdade dele. E são ensinamentos tão profundos e tão cotidianos que a gente mais e mais precisa incorporar no nosso dia a dia, uma vez que, infelizmente, o que vem acontecendo é que valores muito especiais e importantes, como os que eu falei agora, fidelidade, mesmo quando eu falei aqui a respeito de lealdade, mesmo quando eu falei aqui desse apoio, da sinceridade, de honestidade, esses valores estão se perdendo na nossa espécie. Em compensação, tem outros que a gente pensa que só a gente tem. Então, só a gente tem valor para a relação de mãe e filho. E a gente não percebe que eles têm essa relação maternal, paternal, inclusive algumas vezes. De maneira geral, o mestre animal é matriarcal e ele tem essa relação muito forte com a progenitora, o bebê ou a bebê. Mas de todas as formas, a gente pensa que certas coisas são só para cá, só para a nossa espécie, e ainda o que a gente pensa que é só para nós, a gente traz um romantismo para isso. E esse romantismo termina colocando a gente em um número de confusões absurdas. Por exemplo, o que a gente faz com amor. A gente tem quem não foi condenado em algum momento da vida por filmes que diziam e foram felizes para sempre. Quando a gente convive com o mestre animal, quando a gente chega perto dele, não importa que ele te veja todo dia, ele faz festa para você todos os dias.
A gente vai perdendo isso nas nossas relações e não à toa essas relações vão ficando cada vez mais frágeis, cada vez mais deterioradas, porque a gente deixa aqui o romantismo, e o romantismo é esse lugar de que, bom, casou, agora vai ser feliz para sempre. O romantismo é esse lugar que a relação de uma maneira acontece por forma de mágica em vez de esforço, porque conviver requer esforço do ego, inclusive, porque o ego não está certo o tempo todo, o ego muitas vezes fica incomodado com o que o outro acredita e pensa. Outra vez, com eles é totalmente diferente, a forma como eles se posicionam é totalmente diferente. Então, de novo, essa conversa tem a ver com relações humanas e não humanas, foi inspirado em Mestra Fênix e Mestra Isis, mas é muito maior que a relação das duas, porque vai falar também desse relacionamento que pra gente é homem e mulher e pra eles também é uma outra forma de se relacionar. Tudo isso vai acontecer. Quero agradecer a Paula que está aqui comentando do selo, agradeço demais, que é uma outra forma de ajudar o santuário. Agradeço por ouvirem, por se conscientizarem, por colaborarem. Vou chamar a Lari aqui, que eu acho que ela entra, e aí logo em seguida eu vou chamar aqui também a Ju. Deixa eu só ver se a Lari consegue entrar aqui. E minha querida. Repara, 10 horas depois. Deu certo, estamos aqui. Entrevistas Esse atraso acontecem. foi o melhor dos meus atrasos. Acho que foi o mais... Tudo bem, Paty? Se você... Saudades das nossas lives. Também saudade, querida. Eu dei aqui uma introdução nesse tópico de relações, né, Lari? Porque é algo que a gente precisa conscientizar, aprender. Tem tanta confusão que a gente faz na nossa vida e na vida dos outros, porque a gente não carrega essa transparência e essa lealdade, fidelidade, esses valores que mestres animais carregam. Então, feliz de estar aqui, Lari. Grata por ter alterado o horário, por todo mundo que está aqui. Nada. Tô sempre aqui, você sabe, né? 24 horas à disposição. E esse 24 horas, para quem conhece a Lari, é sério. É de verdade. Quantas vezes, 2 da manhã, a gente não tá lá, uma conversando com a Engata, né? Engata uma conversa às 2 da manhã. Exato. É a hora que dá, não é? É a hora que dá, exatamente. Bom, eu vou chamar a Ju aqui também, Lari. Deixa eu só ver se ela já surgiu por aqui. Só um minutinho. E a Ju vai trazer... A Ju ela é uma pessoa incrível, assim, a gente fala muito dela na alimentação viva, mas recentemente eu pedi para ela falar. Ela casou há pouco tempo e ela casou numa cerimônia de pagelança. E eu falei para ela, Ju, a gente precisa conversar a respeito disso, porque tem tanto engano nas nossas relações, especialmente nesses encontros de casal, onde outra vez tem projeções e tem personas, mas não existe esse lugar verdadeiro, e tem aí aquele sonho da noiva e o consumo e a festa, tanta coisa. Então a gente vai trazer ela para falar também um pouquinho a respeito disso. E enquanto ela está aí fazendo a conexão, tenho certeza que ela já está... A gente está, inclusive, falando em relações, em um namoro com essa live com a Ju, né? Porque na semana passada... Sim. O que aconteceu semana passada, Paty? Foi a mestra Isis, que foi às pressas para a clínica. Aí hoje de manhã a mestra Jacira, funcionário, chuva, enfim, 1000 coisas. A Ju está comentando que não está conseguindo entrar. Deixa eu tentar de novo, Ju, peraí. Juliana não está conseguindo participar. Ju, qualquer coisa, entra e sai e pede para entrar. Entra e sai da live, se não der certo. Aí, agora foi. Oi, Ju! Oi, Paty! Oi, Lari! Bem-vinda! Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Deu certo, hein? Deu certo. A gente estava falando aqui, já que estamos falando de relações, essa live estava um namoro e agora deu certo. Deu certo. Ju, eu estava comentando aqui com as pessoas que, embora eu me refira muito a você como uma orientadora, uma mentora, uma amiga também, dentro desse aspecto que a gente fala tanto que é a alimentação viva e dessa transição que a gente pode fazer respeitando a Mãe Terra e tudo isso, mas eu realmente, quando você comentou comigo do teu casamento, a gente conversou, eu falei, nossa, Ju, você precisa falar a respeito disso, porque tem tanta coisa aí dentro desse inconsciente coletivo humano e ao mesmo tempo a gente puxar relações de mestres animais, de como eles se relacionam num lugar de muito mais honestidade do que a gente. E na outra live que a gente fez na sexta, você falou de 2 mestras gatinhas que estão com você aí, que me tocou profundamente, é outra história também. Então, enfim, eu queria só que você se apresentasse para quem não te conhece. Eu acho que muita gente, na verdade, já te conhece aqui, porque eu sempre falo de você.
mas eventualmente não. Então, além das minhas palavras aqui, você como essa inspiração, amiga, realmente uma mentora dentro do crudivorismo e da alimentação viva, queria que você desse umas palavras aí para se apresentar e apresentar o teu serviço. Ok, gratidão. Então, gente, eu sou a Ju Gittel, eu trabalho com alimentação viva, sou chefe de alimentação viva e também com emagrecimento consciente, dentro de uma perspectiva muito mais da saúde do que da estética em si, e trabalhando com isso através de uma cura alimentar, tendo como consequência um corpo da forma que ele deveria ser, de uma maneira consciente e amorosa com todos os seres. Isso através de uma alimentação diretamente conectada com a Mãe Terra, que é o alimento cru e vivo. Eu sou uma devota da Mãe Terra, eu amo ensinar aquilo que ela oferece com tanta abundância e que muitas vezes a gente deixa de lado em troca de caixinhas, de pacotinhos. Então, trazer essa Mãe Terra de volta para a nossa mesa de uma forma saborosa, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas querem até, sabe? Eu quero comer melhor, eu quero pôr mais salada, mas fica chato, fica enfadonho. Aquela cenoura, né, que você mastiga 20 vezes e não desmancha. Vamos cozinhar essa cenoura, tal. Então, trazer isso com a magia dos temperos, com a magia dessa alimentação que pode ser muito saborosa. Basta a gente saber como fazer isso, né? A gente ficou condicionado ao alho e cebola e a gente esqueceu que a terra oferece a cúrcuma, o gengibre, a páprica, o cominho, o tomilho e os temperos, as massalas indianas, e que a gente pode, sem ferir qualquer outro ser e sem uma mesmice, ter um alimento extremamente saudável que te pluga na mãe, porque o alimento cru ele te pluga, ele te reconecta ali, ele te põe de volta. E tudo isso com prazer, né? A gente não precisa perder o prazer e comer de uma forma ruim. Então, esta sou eu, esse é o meu trabalho. Graças, Ju. Lara, eu vou passar a voz para você. Você teve algum contato já com a alimentação viva? Quer falar um pouco disso dentro do veganismo também, para trazer a tua perspectiva? Eu tive, e tem ensinamentos que eu trago até hoje na minha vida. Eu tive um relacionamento com um crudívoro há uns 4 anos atrás e eu percebi uma melhora gigantesca na minha saúde. E depois eu conheci a Ju por meio do santuário e eu acho que todo mundo deveria experimentar isso na vida. Assim como o veganismo, falando no geral, muitas vezes a gente fica com essa, mas acho que eu não consigo, acho que isso... A minha palavra para as pessoas é sempre o tente. Tente uma semana, tente 15 dias, tenta um mês, porque você vai sentir essa melhora na sua saúde, na sua disposição, no seu intestino, em tudo melhora. Então, e a Ju estava falando desse negócio da salada, eu acho muito engraçado, porque as pessoas tendem a pensar na salada com o alface, o tomate, a rúcula, talvez a cebola. E se você não gosta de salada, é talvez porque você ainda não aprendeu a fazer a salada, né? Ou a você usar coisas e ferramentas que ela pode ensinar e que tantas pessoas podem ensinar. Então, sair daquela coisa que a gente aprendeu, que às vezes, muitas vezes, a gente cresceu comendo o alface, o tomate, a cebola e, enfim, aquela coisa restrita de salada, e vai para uma coisa mais elaborada, e que elaborado não significa ser caro, não significa ser inacessível. Que você pode ter um veganismo, um crudivorismo, uma alimentação viva, mas que também seja acessível, que você encontra na sua cidade, independente do tamanho da sua cidade. Então, isso que eu acho muito válido, e por isso que eu falo que as pessoas precisam tentar, mas tentar da forma certa, buscar conhecimento. Eu sempre acho que a gente, eu falo isso às vezes aqui nas lives, você mostrar o problema que acontece na nossa sociedade, o que acontece com os animais, ou as doenças que vêm junto da alimentação de origem animal, é válido, é muito válido. Mas a gente precisa trazer ferramentas, a gente precisa ensinar as pessoas o que faz depois de você entender qual é o problema que está acontecendo. Então, Ju, o santuário com... Aliás, tem aqui no link da bio, não tem, Paty? O livro de receitas dos mestres.
Eu lembrei que eu precisava falar isso hoje, mas eu vou aproveitar esse gancho já para quando vocês saírem dessa live, no link da bio, tem um e-book gratuito com receitas. Então é isso, é você trazer possibilidades, que muitas vezes a gente trazer o problema não é suficiente para a pessoa ir lá e saber o que fazer. Tá, tirei a carne do prato, e aí, o que eu faço agora? O que eu coloco no lugar? Não coloco nada? Vou viver de salada? Sendo a salada, o alface e o tomate? Não, calma lá, vamos por partes, vamos entender um pouquinho melhor. Então, Ju, parabéns por tudo que você faz e por toda a ajuda que você traz para essas pessoas. Gratidão, querida. Então, Lari, essa coisa do alface é uma coisa que me pega, né? Até a gente está aí com uma live marcada para o dia 17, que eu quero ensinar uns molhos de salada, porque a gente veio nessa cultura do alface e tomate, de vez em quando um pepino, assim, e a gente perdeu o contato com essa abundância da Mãe Terra, né? Ela é extremamente abundante. Quantas folhas existem? Aqui na minha cidade, se eu for comprar orgânico aqui, eu estou em Tapecerica, eu tenho que ir até São Paulo, porque aqui todos os produtores só produzem alface. E é porque a demanda está dirigida para isso, né? Então a gente precisa, às vezes, estar nesse contato, né, com o crudivorismo, com a alimentação viva, abre um pouco esse horizonte, porque você acaba tendo contato com as PANC, né, que são as plantas alimentícias não convencionais. Quando você passa a comer mais cru, não dá para ficar só no alface, você precisa variar, senão realmente vai ficar enfadonho. Então isso te abre um portal para conhecer novos sabores, para se permitir, né? O Pedro, tô aprendendo a falar, o meu esposo, não era meu namorado, agora ele, gente, eu acho que nem alface ele nunca tinha comido, sabe? Fruta, ele só tinha comido banana na vida. Parece absurdo isso, mas isso existe, gente. Uhum. E de repente, quando ele veio pro crudivorismo, ele come tudo, ele virou um super cozinheiro, sabe? Abre um portal, ele nunca imaginou que ia cozinhar na vida, assim. Então, até teve uma pessoa agora que comentou, depois da Ju eu aprendi a comer chuchu cru, nem imaginava que isso existia. Então, assim, a gente vai abrindo e vai provando, vai falando, cara, isso é sensacional! Nossa, chuchu com molho branco de castanha de caju é um sabor único, sabe? Exato. Né? Então, vai abrindo mesmo. A gente sai dessa mente alface e vai para a mente abundante. Sim, Não é só comer. Isso que você falou das punks é algo muito maravilhoso que muita gente não tem ainda o conhecimento. As punks são as plantas alimentícias não convencionais e muitas vezes a pessoa não sabe que dá para comer, não sabe identificar e às vezes ela tem em casa, o negócio está ali brotando de graça. Quando eu vou aí no santuário, eu saio com a minha caixa cheia de peixinho. Saía, agora eu plantei aqui em casa. Aí tem aqui em casa Ora Pronobis, tem o peixinho. Tenho certeza que um monte de gente tem beldroega, tem um monte de coisa. E essa é uma informação que não chegou ainda para todo mundo, né? Porque muitas vezes o teu alimento ele tá ali no quintal. Sim, e ele tá ali de forma... A punk é o mais natural possível, né? A punk é um real presente, porque você não precisa nem cultivar. Ela simplesmente vem e se apresenta. E segundo muitas linhas de pensamento, ela se apresenta no seu quintal de acordo com aquilo que o seu corpo está precisando. Então, é um nível de conexão, de reconexão com o alimento muito profundo. Então, ela tem uma beleza mesmo diferente dos outros, até dos outros verdes que estão por aí, né? Porque... ela é o alimento que vem para você. Então, joga uma terrinha lá e deixa vir, né? Aqui em casa tá nascendo muita beldroega em vaso, nem tem quintal, né? Que eu tô em São Paulo agora. Então, tem muita beldroega, tá nascendo muita capuchinha e eu só vou colhendo e pondo no suco. Se elas querem vir, é porque eu tô precisando. Vamos lá. Que lindo, Ju. Isso que você comentou sobre o que cresce no quintal, né? Tem alguns indígenas que dizem isso, que basicamente, se tá no teu quintal, é aquilo que está sendo mandado pela mãe para você, como se fosse a mãe preparando para você. Então, aceita no teu coração, porque ela sabe o que você precisa. E sempre me toca muito, né? Que tá na relação da Mãe Terra e os indígenas, os povos originários, de maneira geral, têm uma visão mais ampla sobre a divindade convivendo com a gente, não em algum outro lugar onde a gente não conheça e pensa, inclusive, que a gente está abandonado. A Lari, na fala dela, trouxe a questão do foco, né? Que muitas vezes a gente fala muito do problema, mas não fala da solução. E isso me toca profundamente do ponto de vista de que quando a gente se coloca no lugar da própria mãe, a mãe, ela não simplesmente fala não, filho, não, filho, não, filho, não, filho. Ela explica para o filho. E explicando para o filho, ela educa.
E isso que eu acredito que a gente precisa buscar para nós e propiciar para os demais, educação. E esse é o intento dessas partilhas, que a gente possa se educar mutuamente em vários espaços onde a mensagem transita sempre em menos egoísmo, mais altruísmo, mais conhecimento elevado e menos dessa informação que simplesmente fica tagarelando na nossa cabeça sem ação ou comportamento condizente. Sim. E vocês duas são grandes exemplos disso para mim. Pessoas que não apontam simplesmente o problema em base de culpa, mas realmente inspiram mudanças através de educação. Sou muito grata por isso. Bom, nesse assunto todo me surgiu uma ideia aqui que agora eu quero uma live de punk. Agora te marco uma live de punk. Vamos, que eu acho que vai ser fantástico para todos os seres. Ju, a gente aqui dentro dessa retórica, dessa conversa toda, a gente acaba contemplando muito mestres animais, né? E daí veio toda essa tua partilha que a gente teve, na verdade, pelo WhatsApp, conversando sobre o teu casamento. Sim. E essas relações que eu vejo também que a gente tem com a própria comida. A gente limita relações. Não importa de que forma a gente esteja fazendo, mas dá a impressão que a gente vai simplificando tudo a ponto das coisas não terem o valor que elas poderiam ter. Relação com os alimentos, como foi colocado aqui, relação com pessoas, relações com mestres animais, relação com a gente, relação com as nossas dores. A gente diminui, eu ponho tudo tão embaixo do tapete que logo aquilo não tem mais o valor que tinha que ter para a nossa cura. E tudo isso vai causando no final de uma jornada, no meio dela, em algum ponto dessa travessia, uma confusão. Então, dentro desse tema todo, eu quero trazer aqui, quando a gente fala muito da ciência dos mestres animais, e acho que é incrível que a gente já esteja falando que muitas pessoas já consigam acreditar que eles sentem calor e frio, por exemplo, dor e prazer, já é um avanço e a gente tem que dar as graças por isso. Mas eles têm mais que isso, eles têm a dor que a gente tem, a dor da saudade, ou a dor do medo, a ciência deles é maior. E mesmo assim eles ensinam tanto para nós. Quando você comentou do teu casamento, foi inevitável que eu pedisse para você, vamos falar a respeito disso, porque para mim toda a missão do santuário não é simplesmente o mestre animal, mas é a gente curar o nosso comportamento enquanto ser humano para conseguir ter uma visão maior, mais ampla desse mundo e ter uma colaboração mais assertiva para que o sofrimento seja evitado em quem a gente conseguir evitar, ou seja, em qualquer oprimido, em qualquer vulnerável. É óbvio que a gente tem um foco aqui no mestre animal, mas isso daqui vai para todos os lugares. Ju, eu queria que você falasse um pouco para mim como que foi isso de sair, e aqui eu vou trazer também esse aspecto da terra e dos povos originários. Como que é sair de um sistema que fala que você vai casar de branco numa igreja, dar festa, fazer alguma coisa para os outros e se meter no anonimato, sem Wi-Fi, com o pé no chão, e casar em segredo como testemunha tendo um pajé? Como que é que rasga esse véu e como que a alimentação viva levou você para os índios, inclusive? As coisas estão todas... Eu fiquei até emocionada de lembrar de tudo isso. Então, a gente parte, né? Eu e o Pedro, a gente partiu do princípio que o que é o casamento? Porque criaram uma festa, né, cheia de pompas, com custos altíssimos, e muitas vezes se esquecendo do principal, porque nossa forma de ver, o casamento é quando a gente toma a decisão de se apresentar enquanto os dois, enquanto uma unidade diante da espiritualidade. E isso não precisa de aplausos, de tantos holofotes, isso precisa de corações conectados, histórias que se encontraram em um propósito maior. E quando eu senti tudo isso, a gente começou a pensar em casar. Eu falei assim, gente, como que a gente vai casar? Porque o meu estilo de vida, ele fala contra essa eurocultura a que nós fomos submetidos. Então, chegaram aqui e falaram no cabresto para os índios que eles tinham que ser catequizados e que essa era a religião e que tinha que ser assim. E isso se disseminou de uma forma que se tornou a grande verdade. E a gente esqueceu das nossas raízes, das nossas origens. Nós somos indígenas. O Brasil é indígena. É lá que está a nossa verdade. E eu queria que o meu casamento fosse a nossa verdade, honrando essa nossa ancestralidade, honrando esses povos oprimidos, esses povos que estão sendo tirados daqui como se eles não fossem os primeiros, os donos
como se eles não fossem as nossas raízes. E quando a gente corta a raiz da nossa ancestralidade, a gente está esquecendo quem a gente é. Então, a ideia era trazer isso, sabe? Quem eu sou. Eu sou uma mulher conectada com a terra, eu queria casar com o pé no chão. E eu não sabia como ia ser, porque eu falei com o pajé, eles são muito de poucas palavras, né? Os indígenas não são assim afetivos, abraçadores, beijadores igual a gente, né? Eles são de poucas palavras. Então, eu falei para o pajé, eu preciso levar alguma coisa? Não, é tudo preparado aqui, você só precisa vir. Ah, tá bom. Daí foi interessante que eles falaram, se você quiser trazer alianças, nós não usamos, mas a gente pode. Daí, meu primeiro pensamento foi, meu Deus, imagina eu apresentando diante de um indígena o produto de um garimpo, né? Que dizima os indígenas, jamais. A gente não vai levar alianças. Isso é um símbolo não importante na nossa vida, porque isso é o símbolo da exploração humana sobre a natureza. E aí nós fomos sem saber nada do que ia acontecer. Até o dia do casamento. A gente não sabia nem a data certa, porque a gente ia ficar 8 dias lá, e o pajé falou, não, venha, na hora certa vai acontecer. É tudo uma confiança. E a gente foi, e quando nós chegamos, era assim, era muito mais rústico do que a gente imaginava, assim, sabe? Foi realmente uma mudança de mundos muito, muito surreal. E o nosso casamento foi uma coisa muito bonita, porque ele cortou umas folhas, tipo umas palmeiras bem gigantes que tem lá. Foi no coração da floresta, foi inserido na floresta mesmo. A gente estava num casebre, assim, é um teto com uma parede, não tem nem porta. Você dorme no meio da floresta, com os bichos, assim, entrando, gafanhotos gigantes. É conexão mesmo, é para quem gosta, né? E eu gosto. E não tem banheiro, é xixi no mato mesmo, é banho no rio, não tem chuveiro. Então, é uma coisa de muita conexão. Eu estava me sentindo em casa, eu tinha certeza que eu estava fazendo uma coisa no lugar e na hora certa. E daí ele levou a gente, ele montou com essas palmeiras um quadrado assim, em frente de uma samaúma. Para quem não sabe o que é uma samaúma, é uma árvore gigante da Amazônia. E ela foi a nossa grande testemunha junto com o pajé, né? Que lindo, Ju! E daí eles nos... Eu vou colocar depois, gente, para quem quiser ver, eu vou colocar umas fotos aqui no Stories, tá? Para vocês verem um pouquinho de como foi. E aí eles nos pintaram com o urucum. O urucum tem uma simbologia também de proteção, não é só uma pintura, né? Tudo tem um porquê. Então a gente foi pintado praticamente o corpo todo. E enquanto eles me arrumaram, eles guardaram o Pedro dentro da samaúma, que é uma árvore muito grande, né? Então ele tinha que ficar meditando. Ele já saiu? Oi? Ele já saiu? Já saiu. Eu achei muito engraçado, deu uma crise de riso, assim. Mas eu achei muito bonito. O pai já explicou pra gente que antes do casamento, a gente precisa pegar a energia e força da samaúma para que a gente possa levar isso, porque não é fácil uma vida dois. Então, que a gente se ancore na força da samaúma. Então, ele ficou guardado. Aí eu dei risada. Depois, ele foi se arrumar e me colocaram dentro da samaúma. Aí, fiquei lá bastante tempo meditando na samaúma. E depois, eles retiram a gente. Eles fazem um buquê de urucum. Vocês vão ver, eu vou colocar lá no foto. É um buquê lindo de urucum. E a gente entra, cada um por um lado, por cima dessas palmeiras, né? A gente troca os buquês, depois é feito um rezo pelo pajé, abençoando, né? Apresentando a gente enquanto unidade diante da espiritualidade. E acabou, porque é simples. Porque é simples. Tudo a gente complica, né? As coisas, elas são simples, como a comida é simples, né? Como essas coisas são todas simples. Então, sai totalmente desse padrão, desse casamento marqueteiro, onde todo mundo enche a cara no final e acaba saindo briga de família. E a gente vai para essa conexão toda com a Mãe Terra,
trazendo a nossa verdade através desse movimento do nosso casamento, sabe? Dá um oi aqui, amor. Aí ele saiu mesmo. Ele saiu da Samaúma, gente. Ele está aqui. Gratidão. Queria muito que vocês contassem essa história. Muito agradecida por vocês exporem isso, mas eu realmente acho que rasga os véus, sabe? Para a gente sair dessa ideia romântica e entrar para a vida real. A gente não pode esquecer que o casamento, assim como a morte, que a gente falou ontem, é um rito de passagem. Como a Ju está falando, a gente está se apresentando dois enquanto ser, enquanto um coletivo que agora representa uma unidade para a espiritualidade. E o que a gente fez é transformar esse rito de passagem numa banalização de uma festa onde a gente se apresenta para a sociedade. Exatamente. A gente esquece dela, a gente nem está lembrando que ela existe. Exato. Aí é óbvio que uma relação que está ancorada em aspectos transitórios e baratos e cheios de purpurina vai ter uma quarta-feira de cinzas, né? Ou seja, é óbvio que as coisas não vão caminhar por onde anda. Então, eu acho muito válido trazer tudo isso para que a gente seja remetido a reflexões. Eu não acho que o trabalho do santuário, o serviço que a gente tem aqui, é simplesmente a conscientização. Para mim, a consciência é uma lupa. Para onde a gente olha, ela amplia. Agora, precisa cultivar essa consciência. Então, quando vocês trazem essas histórias, a nossa consciência vai ampliando. E a gente começa a questionar coisas que estão no nosso dia a dia. Quantas pessoas não se endividam por anos para dar uma festa para outras pessoas, nem para elas? E entra num processo de ansiedade absurdo. E aí é óbvio, a gente está falando de ansiedade, está falando de comportamento, e tudo isso vai indo de um lugar para o outro. Então, eu quero entrar num lugar de relacionamento, além do casamento e desse relacionamento para lá do romantismo, mas quero passar a voz para a Lari. Lari, como que você vê a relação, o casamento, como esse rito de passagem? Eu queria que você comentasse alguma coisa que você também tem, com certeza, o que falar a respeito. Estou te abrindo o diálogo só. Eu queria trazer uma coisa que a Ju começou falando, disso da gente não precisar de palmas e de aprovações. E daí, quando ela chegou ali no finalmente, que eram só eles, e a Samaúma e o pajé, eu tenho certeza que ninguém falou aquela frase. Se alguém tiver algo aqui para dizer, que fale agora. Não precisa, não existe isso. Eles tiveram a inteligência emocional, a responsabilidade afetiva, eles construíram isso em pilares, em alicerces deles, que não vai precisar ninguém ali na última hora, levanta, eu tenho aqui um negocinho para falar. Não existe, sabe? Então, às vezes a gente fica construindo coisas e dependendo da aprovação de terceiros, que não faz o menor sentido. E isso que você falou, de repente você está endividado até hoje para as pessoas brigando, bebendo, saírem falando mal e esquecem o propósito daquilo, que é a união de pessoas e de famílias e de um sentimento tão nobre, né? Eu achei lindo demais, Ju. Eu quero muito ver essas fotos. Eu e acho que todo mundo que está aqui, a gente já está correndo para o seu story daqui a pouco. Vou mandar assim que terminar. E queria também trazer um pouco a forma... A gente namorava 8 anos, né? E como que essa relação se tornou o que se tornou e nos conectou com a terra, com os animais... a forma que a gente se casou, tudo isso foi a solidez até do nosso relacionamento, sabe? Eu fiquei morando agora, eu estive 6 meses fora e a gente continua como se a gente estivesse morando no mesmo lugar. Então, a gente não há assim a distância, porque as bases em que esse relacionamento foram assim construídas foram as bases do serviço que foram se construindo, né? Então, esse serviço pela Mãe Terra, sabe? O serviço do Pedro agora é com o yoga, o meu com a alimentação viva, e o nosso com os animais, né? A gente até brinca de vez em quando, eu falo para ele, como que eu vou largar de você? Onde eu vou arrumar um vegano, crudívoro, que me ajuda a pegar os gatos na rua, cuida desse gato cuidinho, não dorme com os gatos. Entra na Samaúma, fica lá. Entra na Samaúma, casa na Amazônia, né? Vai comigo no jejum, fica 21 dias sem comer, sabe? É construído em cima de bases que se sustentam, que seguram, além de aparência, além de estética, além de dinheiro, além de qualquer coisa, né? Porque está construído num pilar trazido, acho que em primeiro lugar pela espiritualidade e depois por um propósito de vida em comum que nós temos de servir
a Mãe Terra, de servir mestres animais com a nossa forma de viver, sendo, em primeiro lugar, reformadores de nós mesmos e sendo também um exemplo para que outras pessoas possam ver que essa reforma é possível, porque a reforma ela é individual. Mas quando a gente se reforma, a gente passa a ser um modelo de que isso é possível. Isso é possível para mim, é possível para o outro, né? Se é possível a gente se estruturar com tantas coisas, né, que a gente sempre teve para isso dar errado e conseguir fazer essas bases sólidas que tornaram isso uma fortaleza. Eu acho que também muita gente desde quando a gente começou, não punha muita fé também pela diferença de idade, né? Sim, isso também é uma quebra de paradigma, né? Isso para mim nunca foi problema, assim, ela ser mais velha, assim, pessoal, muitos amigos falavam, você não pensa que daqui uns anos você vai estar, sei lá, com 40 anos, ela vai estar com quase 60. Para mim isso daí é muito pequeno, perto de tudo, né, que a gente passou, assim, junto. Sim. Quanta cura, ela me curou de algumas coisas, eu curei ela de outras também, né? Sim. Agradeço ela por curar o feminino em mim, o sagrado feminino, honrar Mãe Terra, honrar as mulheres, mestres animais também. Ela me trouxe para o veganismo, que eu sou imensamente grato. E aí isso vão surgindo outras coisas. Aí vem o yoga, vem coisas que vão puxando e a caminhada é só de um apoiando o outro, né? Sim. E se curando mutuamente. Que lindo, Pedro. Eu não estou aguentando esse casal. Gente, eu só queria... Faço uma pergunta aqui que eu queria responder, porque eu acho muito importante, que é a coisa da reforma, da transformação de vida. A Paula perguntou, como vocês se conheceram? Aí vem a bomba, né? Na balada, bêbados. Não esperava essa. Sim, gente. É isso. É isso. É isso. Que coisa maravilhosa. Isso E também... Isso rasga o romantismo, exatamente esse lugar, o romântico, desse romântico de idealizar a vida como ela se apresenta. E o que ela se faz é o esforço que a gente dedica à melhora dela, à elevação dela, ao esclarecimento dela. Então não existe um lugar, um momento. Essa é a questão, é a gente idealizar que tem que ser de um jeito, que tem que ser do outro, sabe? Não, a gente se conheceu e nós estávamos em desdobramento astral. Não é isso. Estamos aqui na Terra, cada um na sua dificuldade, cada um no seu aprendizado, e colocar esforço para fazer as coisas, sabe, florescerem. Eu acho isso aquilo que eu trouxe na nossa última live, né? Porque as pessoas olham a gente e falam, nossa, essa pessoa nasceu assim, iluminada, comendo venda, não nasceu, gente. Conheceu na balada, bêbado, se transformou junto, né? Toda a nossa reforma, um foi abraçando a reforma que o outro estava disposto a fazer. E isso é o que eu falo, que solidificou, né? Porque todas as reformas foram feitas juntos. Um ia na frente, daí o outro vinha, daí na outra coisa o outro ia na frente, mas a gente sempre foi se apoiando em todas, né? Eu acho muito legal do Pedro, porque ele me apoiou em coisas que eu acho que pouquíssimos homens apoiariam uma mulher. Eu era uma loirona com cabelo até a cintura, super maquiada. E isso, a hora que eu me conectei com a Mãe Terra, eu queria a minha verdade, eu queria o meu cabelo branco, eu queria, sabe? Eu não queria mais passar 50 quilos de maquiagem. E ele, nossa, como ele aceitou? Eu falei assim, nossa, ele vai me ver, ele não vai ser a mesma coisa. Ele sempre apoiou, sabe? Eu tirei o silicone, eu tinha loira ainda bem tudo, sabe? Eu fiz a remoção do silicone. O Pedro me apoiou sempre. Faz, encontra a tua verdade, seja quem você é, sabe? Ele nunca me cobrou nada disso, muito pelo contrário, sempre apoiando. Eu lembro o quanto foi importante, sabe? Quando eu fiz a remoção do silicone, ele me falava, você está linda com seus peitinhos. Então, assim, ele sempre me... E eu também, nos processos dele. Então, como a gente... É isso que ele falou, como a gente se cura, né? E eu acho que tudo isso... culmina nesse casamento honrando essa Mãe Terra que nos curou, que nos tirou de um bar onde a gente se conheceu e nos trouxe para todo esse serviço que a gente vive hoje, porque
eu e o Pedro, hoje a gente vive a serviço, assim, né? Como vocês, né? A mesma coisa. Hoje a gente chegou, a gente foi entregar 2 gatinhos. Foi entregar pra adoção, gatinho. aí chegou, já veio cuidar dos gatinhos aqui em cima. E aí, sabe, tá sempre, né, no serviço. E feliz por isso, feliz por isso. Então, assim, a gente é muito grata, né? Toda a alimentação viva teve muito peso nisso. Por isso que eu falo que ela pluga a gente. Ela reconecta a gente na verdade da vida. Porque quando você tem um alimento, a mãe, ela se apresenta de tantas formas que a gente foi se desligando. Então, ela se apresenta no sol, que a gente deveria estar tomando mais, no contato no pé no chão. Ela se apresenta de tantas formas para se integrar, para nos curar, e a gente está tão distante. Então, o alimento cru, ele ainda é um elo que a gente pode ter todos os dias com essa mãe dentro da gente. E o alimento cru, ele é diferente do cozido, porque ele tem a energia cósmica que se perde, que se dissipa no cozimento. Então, quando você tem o cru, o germinado, você está plugando na mãe terra de novo. Você está trazendo ela para dentro. E isso abre os teus olhos, sem você perceber, inclusive para o outro. Você começa a enxergar muito mais em amor, porque esse amor da mãe vem para você. E eu acho que também, assim, essa coisa da cozinha, né, me remete também muito a esse feminino, porque a gente criou frases prontas, estereótipos de que, por exemplo, lugar de mulher é na cozinha, como uma coisa assim, vai para lá, nesse lugar menor, né? Então, o mundo criou a cozinha, isso de uma forma que eu acho muito maligna, sabe? A cozinha como um lugar de diminuir. E eu acho que a gente, enquanto mulher, tem que se empoderar nessa cozinha, porque foi para nós que foi dado seios, nós somos nutrizes. Então, a gente está na cozinha sim. E a gente está na cozinha curando a nossa família quando a gente está fazendo a comida certa. A gente está lá nutrindo, porque nós somos levantadas como nutrizes. Então, a gente está no lugar certo, esse lugar é lindo, é o lugar mais amoroso da casa. É o lugar mais lindo de se estar, porque é ali que eu curo a minha família. É ali que eu tiro esse filho do meu seio, que não precisa mais, porque ele já passou da idade, e eu tô colocando ele no seio da mãe terra, através desse alimento com energia cósmica, que é o alimento vivo, com fotonutrição, com a energia do sol. Então, quando você se conecta com tudo isso, abre todas essas portas para o amor que a Mãe Terra tem pelos animais, pelo outro, pelos vegetais, pelos minerais, e você começa a viver uma transformação interna muito grande. Até eu fiquei 6 meses fora. Para mim foi muito forte, assim, o que a alimentação viva curou isso, vem esse feminino também em mim, e hoje eu enxergo, assim, o que o ser humano, o homem faz com a natureza, com a mãe terra, é que o homem faz com a mulher na nossa sociedade, né? Sim. E é muito, para mim é muito linkado isso, sabe? Então nós homens precisamos nos curar, rever esse sagrado feminino na gente também, pra gente curar essa relação e curar a mãe terra, assim, esse desrespeito que a gente tá fazendo com a mãe terra. Sim. É muito lindo isso que ele trouxe, Ju, de você ter ensinado ele do veganismo e do crudivorismo, porque nós somos seres em evolução, então quando a gente se une a outros seres, e seja um relacionamento afetivo, ou uma amizade, ou família, o intuito é a gente crescer e evoluir, e aprender e estar aberto a coisas novas. Então, se a sua verdade é maior que a minha, por que não eu vou me abrir à tua verdade? Então, eu vou me abrir à sua verdade, vou aprender e isso vai beneficiar o todo. E é muito bonito ver isso entre vocês e o quanto isso está reverberando aí em outras pessoas, principalmente agora, quem está nessa live. E é o que a gente deveria buscar juntos, né? Sim, com certeza. Exato. E para mim, essa é a relação que sai do romantismo. Essa é uma relação que eu diria, se a gente está falando de alimentação viva, para mim essa é uma relação viva. É uma relação crua, no sentido não de não estar cozida, mas crua no sentido de ser real e de trazer todo o potencial dela ali, entende? Porque eu noto, quando eu estou aqui convivendo com os mestres animais de novo, tudo é tão simples e tão claro. Não existe um lugar de dúvida, não existem jogos.
Não existem jogos. Esse lugar que você falou, eu tirei o silicone e não, mas e agora? O que? Não, você tá linda e é desse jeito, encontra a tua verdade, esse amor que liberta. E isso eu vejo neles e vejo na Mãe Terra também. Então, conseguir trazer isso e ter essa conversa outra vez remete a gente a procurar o que é real. E o que eu acho fascinante da busca pelo real é que não importa por onde a gente se conecte ao que é de verdade. Isso que a gente se conectou vai abrir para que a gente encontre outros aspectos verdadeiros na nossa vida. Como você está colocando da alimentação viva, de repente do jejum e da tua aparência e de como, aonde vocês se encontraram, aonde vocês casaram, como que essa relação se deu. As coisas vão se ampliando nesse nível de consciência e aí, quando a ilusão do mundo acena, a gente dá as costas para ela. A gente dá as costas porque a gente está conectado ao que é real. E aí no real tem um esforço do dia a dia também. A Lari trouxe a questão da responsabilidade afetiva, a questão da gente ser honesto com o outro. Enfim, essas relações são de verdade. Como a gente cria relações, nunca é uma coisa só. Acho que isso que o Pedro também estava trazendo do interseccional, nunca é só um aspecto. É tudo. E se a gente vai para o bem começa a se manifestar de várias e várias maneiras. E de repente a gente se afasta de toda aquela coisa que foi colocada para nós como verdadeira, quando na verdade era só um esboço, um rascunho, uma caricatura da verdade. Como felizes para sempre, como os relacionamentos de hoje absolutamente abusivos em tanta forma, a posse e o ciúme como manifestação do amor, as mentiras da persona para fingir que é quem não é, que geram decepção porque a pessoa não consegue sustentar na ação. Fala, não, tudo bem, essa vibe, que maravilhoso, vou entrar no salão. Não, não vou entrar nisso aí não, quero ir embora. Nessa hora que realmente está ali. E eu tenho certeza, como você falou, é uma relação que cada um constrói também dentro de si, se comprometer com a verdade. Lari, queria te ouvir de tudo isso, todas essas pérolas que foram ditas aqui pela Júlia e Pedro. Ai, Paty, eu acho que a gente está aqui para aprender a desconstruir tudo isso. A quando a gente está se relacionando com alguém, a gente alguém falou aqui que a leveza deixa tudo mais fácil. E a gente complica, como a Ju falou brilhantemente no começo, a gente complica relações, a gente complica situações. O Pedro, ele ama o exterior e o interior da Ju. É a mais pura essência, né? Então não tem isso de silicone, não tem isso de maquiagem, é o que você é o que você transmite, é o que vocês construíram juntos, e é o que todo mundo devia estar buscando. E eu acredito muito que quando a gente está nessa busca, a gente vai realmente atrair o semelhante a isso, ou alguém que está nessa busca, que vocês vão poder aí caminhar juntos. Eu estou aqui só babando em vocês, como todo mundo nesses comentários. Você sabe, quando você coloca isso também, falando especialmente da cura do feminino em você, no homem, ou seja, nessa manifestação masculina. A gente muito tem falado da cura do feminino nas mulheres. E, por vezes, esse tópico que você trouxe, ele é ignorado. Porque a gente precisa ter essa cura que você está dizendo para que, por exemplo, homens aceitem que mulheres envelheçam. Como o exemplo que você já deu e dá, mesmo silenciosamente, simplesmente pela relação de vocês. Quando a gente consegue que uma mentalidade masculina, não necessariamente um homem, mas uma mentalidade masculina, aceite a beleza de uma mulher como ela se manifesta. E não dentro de preceitos sociais atrelados à cultura e aos tempos que a gente vive. Tudo isso é cura do feminino nesse lugar do patriarcado, nesse lugar da manifestação do masculino, que é onde vai irradiar para todos os lados, até a hora da gente conseguir se nutrir no peito dessa mãe, como a Ju comentou, no seio dessa mãe terra de novo, sem precisar de todas as razões machistas. Por exemplo, eu quero sangue, eu quero dilacerar um ser nos meus dentes. Isso é uma manifestação super energia masculina. Porque é a energia da dominância, a energia da exploração. Faz sentido isso? Sim, tanto é que no churrasco é o homem que vai para a churrasqueira, né? Você não vê a mulher conduzindo o churrasco, é o homem que está lá, né? E assim, para mim, como homem, foi muito libertador, porque eu cresci ouvindo falar que homem não chora, engole o choro, que você não demonstra seus sentimentos, suas emoções. E para mim, isso é, assim, tive que fazer terapia, fazer muita coisa assim para tentar entender isso, sabe? E aí vivendo essas curas através da alimentação viva, através do veganismo, através a gente consagra a ayahuasca, né? Através desse contato que
eu sinto com a ayahuasca, com a Mãe Terra também, é muito pesado para nós homens suportar isso, sabe? Então, você vê, é homem que morre mais cedo, é homem que tem mais vício em drogas, é homem que tem mais problemas. Então, é tudo isso abafado que a sociedade tenta, esse patriarcado, né? Tenta aprisionar e acaba fazendo mal para nós homens mesmo, né? Que acaba reverberando em abuso nas mulheres e vira um ciclo destrutivo que não tem fim. Porque eu acho mulher um ser tão divino, eu falo, não tenho vergonha de falar que o nosso relacionamento é matriarcal total, porque, meu, a Ju tipo, eu sigo ela, assim, através de todas as transformações, veganismo, tudo, e aí, pra mim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, sabe? Tipo, não como uma submissão, mas, meu, eu sei, tipo... E aí, eu enxergo isso também, do homem não conseguir... Pô, é a mulher que gera a vida, a mulher é igual a mãe natureza, porque é no feminino, porque é ela que dá vida, né? Então, se eu não consigo chegar no seu nível, eu tenho que te rebaixar aqui para baixo. Eu não consigo subir, eu vou te puxar aqui para baixo. Uhum. E isso que você trouxe da relação de mãe também, a gente parte para o lado de relações não humanas também, que a gente vê a quantidade de mulheres veganas versus a quantidade de homens veganos. Aí quando a gente vem e traz, por exemplo, a problemática do leite e do queijo, das mães que são separadas dos seus filhos para alguém tomar aquele leite que era para ser do bezerro, ou para fazerem o queijo com aquele leite que era para ser do bezerro, e o bezerro é separado, muitas vezes sem colostro, sem mamar absolutamente nada. E para muitos homens, e para muitas mulheres também, é uma coisa cotidiana e normalizada pela nossa sociedade, que não se emociona com o fato de que são mães. De que tiveram a gestação como nós mulheres, que pariram seus filhos como nós mulheres e que foram separadas ali e que vão ser abatidas também. Então tem tudo isso que também reverbera nessa nossa normalização da exploração do animal e esquecer que eles têm sentimentos, esquecer que aquilo também são relacionamentos, né? Exatamente. E você sabe que essa é a segunda vez que a gente está com uma mãe com os filhotes gatinhos aqui. É a coisa mais linda ver ela cuidando dos filhotes. Assim, é demais o amor de mãe mesmo, assim, sabe? E aí, é como a Lari falou, né? A gente perdeu isso, né? E eu imagino que vocês devam estar passando isso, porque eu passei também de ter uma mãezinha gatinha aqui parindo, e que o momento que, infelizmente, a gente tem que doar os filhotes é muito difícil. Eu sentava no chão e chorava ali, ficava 2 dias chorando, como é que pode? E a raiz do problema está exatamente que esses bebês não deviam ter nascido, né? Essa mãe não era para estar ali na rua, vagando e tendo cria após cria. Exatamente, é muito complicado. Eu queria também trazer aqui, desculpe, mas mudando um pouco de assunto, a gente está falando, né? Tá todo mundo assim, ai, que fofos, saindo corações de todo mundo. Gente, não é todo dia coração, viu? A gente briga, ele é chato pra caramba, o amor tem que transcender. Parece que é tudo lindo. Não, é igual aí na casa de vocês. Gente, essa é a mulher em cima da cama. Essa é a vida real, né, Ju? É, a vida real, né? Essa é a vida que a gente quer, a vida de verdade, né? Não e a força do transcender os defeitos um do outro é o amor, né? É o amor. E o ajudar um ao outro, né? Conforme os anos foram passando, a gente conseguiu se ouvir muito. Então, hoje, quando ele fala, pô, você tá fazendo isso não é legal. Antes eu falava, ai, não enche o saco. Agora eu paro e penso, peraí, se ele tá falando, tem alguma coisa, não vamos rebater, vamos pensar e vamos ver onde eu posso melhorar, né? E ele também hoje tem muito esse comportamento. Então, mesmo as diferenças, elas vão conseguindo... Porque quando a gente só tá num lugar onde a gente sempre se sente atacado, a gente não constrói boas relações, porque daí a gente não aproveita o que o outro está nos ajudando ou tentando nos ajudar a melhorar, porque a gente cria um escudo, né? Então, ao longo dos anos, a gente conseguiu baixar esse escudo e ouvir e ir melhorando, né?
na medida do possível. Então, não é todo dia lindo, mas é muito mais lindo que guerra. É de verdade, né? Acho que essa é uma das lives mais fluidas e incríveis que a gente já fez aqui, que o tempo tá voando e a gente nem viu, Paty. Exato, eu tô olhando Olha, como gente, assim são 9 horas? como assim? Eu tô pensando exatamente a mesma coisa. Ju, uma outra motivação que eu tive de trazer isso é que as pessoas muitas vezes veem você, especialmente, ou seja, liderando esse grupo da alimentação crua, esse grupo, ou seja, esses cursos que você faz, e as pessoas têm curiosidade de saber quem é você, entende? Como você pensa, o que te move, os valores que você tem, a relação que você tem, e trazer o Pedro para falar também é incrível. Eu te agradeço por estar aqui, Pedro. Eu já tive ideias de outras lives, viu? Você se segura agora. E 1 hora é pouco, tem muito assunto aqui. Mas enfim, eu só quero deixar aqui que quando eu procuro, por exemplo, alguém para me orientar, eu não procuro simplesmente uma pessoa, por exemplo, que seja da yoga. Eu não procuro alguém que saiba fazer parada de mão, por exemplo. Eu procuro alguém que dentro daquilo que se manifesta, do que eventualmente eu queira aprender, tenha todos os valores outros que vão me inspirar no que eu estou procurando. Para que eu não me iluda que, por exemplo, yoga é parada de mão. Para que esse orientador possa me levar a lugares mais elevados e amplos do que simplesmente uma aparência. E quando a gente fala da Ju como uma facilitadora da alimentação crua, alimentação viva, eu às vezes noto, ou seja, tem tanto... A Ju é uma mulher tão incrível e eu falo isso, obviamente sou amiga dela, obviamente gosto dela, obviamente amo ela e o Pedro e a Lara e todo mundo que está aqui. Mas eu queria que vocês também tivessem a oportunidade de conhecer a magia que existe nessas pessoas, especialmente agora falando da Ju e do Pedro. E de como essa magia, quando a gente está apropriado da nossa verdade, fica mais fácil conduzir os outros, não para a nossa verdade, mas para a verdade de cada um. E essa é a oportunidade que eu queria compartilhar aqui com a gente, chamando esse tópico. Outra vez, a gente ficou contemplando Mestres Animais aqui, e são várias reflexões que a gente vai tendo, reflexões de assuntos, reflexões de elaborações pessoais, reflexões da vida e dos mistérios. E poder conversar sobre tudo isso na fluidez, como a Lari trouxe, é uma bênção para todo mundo que está aqui ouvindo e em algum momento para que a gente possa fazer um círculo e falar disso tudo aqui presencialmente quando a gente aprender o que tem que aprender da pandemia. Então, nesse momento, eu queria comentar com vocês também, amanhã a Ju está abrindo um curso de alimentação viva gratuito, são alguns dias gratuitos. É segunda que vem, dia 7. Eu sempre estou fora do tempo, então eu vou passar para a Ju. Basicamente, eu estou 10 horas atrasada para a live e eu estou querendo falar do cronograma. Vou ficar quieta, por favor. Ju, conta. Tá, então, olha, gente, eu vou estar fazendo 4 aulas gratuitas, que é o pré-lançamento da próxima turma do meu curso online de alimentação viva, que também trabalha para quem precisa de emagrecimento, mas é um curso de alimentação viva. Na verdade, a entrega é muito maior que a alimentação viva. A gente vai falar de mãe terra, a gente vai falar de veganismo, a gente vai falar de nutrientes de alimento. O curso ele é muito profundo, é muito abrangente. E eu vou fazer, antes desse lançamento, 4 aulas gratuitas com conteúdo preparado com muito amor, para que todo mundo possa participar, possa, ainda que não venha para o curso, receber um pouco desse conhecimento da alimentação viva. E claro que aqueles que no final puderem vir vão ser recebidos com muito carinho, porque esse curso ele é realmente transformador, porque eu coloco o meu coração na transformação que o meu trabalho pode gerar no outro, ou através dele. Então, estão todos convidados, começa no dia 7, o link está na minha bio. Se alguém não conseguir, às vezes os iPhones estão dando um probleminha no link. Passa um direct para mim que eu resolvo lá, tá? Então, as aulas gratuitas são incríveis, vai ter inclusive receita, vai ter primeiros passos, por onde começar, vai ter uma super abertura de consciência em relação à alimentação e eu vou ficar muito feliz de poder ter cada um de vocês lá. Maravilha. Gente, aproveitem se vocês estão aqui nessa live agora. Se você clicar ali em cima, no título da live, em cima da cabeça da Paty, vocês já conseguem seguir a Ju agora, sem sair da live. Então aproveitem para já seguir ela, que daí vocês vão começar a receber esses conteúdos que ela vai postar, vai ficar por dentro de tudo. Desculpa, Paty, pode falar.
Imagina, eu queria, na verdade, para você falar da coisa do Ashram, dos parceiros, de tudo, porque eu já estou até com. Eu já Sim. errei tempo. Daí eu vou passar a voz para a Lari para eu não falar que tem desconto, aqui tem parceiro. Fala um pouco Sim. do que a Ju também é parceira, enfim, que tudo isso funciona junto para a gente Vou oferecer pedir, mais. vou pedir primeiro para a Marcela colocar o endereço aqui, ou quem puder colocar o endereço, que é o svr.org.br/ashram. E ali, vocês já conhecem o Ashram. Quem não conhece ainda o Ashram é a comunidade do Santuário Vale da Rainha. Ali vocês podem se tornar aprendizes dos mestres animais. Tem as famílias de mestres. Agora a gente está com algumas mudanças lá. Então, bovinos tem 3 opções de contribuição para você se tornar aprendiz. Dentro dessa assinatura que você faz ali, que pode ser mensal, que pode ser anual, você tem acesso a vários conteúdos, entre cursos, palestras, e-books, que mais? Tem desconto na prática de yoga que a Paty está dando de quarta-feira, é isso, né, Paty? Você me corrige aqui se eu estiver viajando, tá? Essa semana foi muita informação na minha cabeça. Mas tem várias coisas, tá certo? Tá tudo certo. Então, tem vários benefícios junto de parceiros com produtos e serviços veganos que vocês vão conhecer entrando aqui. A Iris, maravilhosa, colocou svr.org.br/ashram. E também as 10 primeiras pessoas que se tornarem aprendizes vão ganhar um boné do Santuário Vale da Rainha. Então, se eu fosse vocês, eu entrava... Primeiro eu sigo a Ju, depois eu entro no link do Santuário acabando essa live, dá uma olhadinha lá, se torna aprendiz de algum dos mestres, vocês vão ler histórias lindas ali dentro, aprendizados lindos, e também contribuir para que o veganismo chegue para mais pessoas, que vocês vão aprender muitas coisas maravilhosas ali, além de ajudar esse trabalho maravilhoso do santuário. E aí, grata, Lari, grata. O que a gente vai fazer essa semana, que eu falei ontem rápido com a Ju, mas toda a comunicação aqui com todo mundo é truncado, porque é tudo uma correria, é quase por telepatia que a gente acerta as coisas por aqui, porque é tanto engasgo no caminho das coisas que vão acontecendo que só agradecendo a deusa. E aí, o que eu comentei ontem com a Ju, a gente vai postar nos stories que tiveram várias pessoas que comentaram que queriam participar, que queriam estar, e eu já fiz esse curso. E uma coisa que eu acho notável da Ju é que ela fica no curso segurando a mão de todo mundo. É incrível. Eu não sei como ela se desdobra em 2.000 para fazer isso, mas ela faz. E então, o que eu combinei com a Ju, a gente vai postar nos nossos stories também, porque às vezes a pessoa não acertou de como seguir. Eu espero que agora já esteja todo mundo seguindo ela. Mas a gente vai colocar e a própria Ju vai responder isso, né, Ju? Que a gente combinou, que você falou que tudo bem, que você topava? Isso. E daí a própria Ju vai direcionando e a gente não perde ninguém e vai fazendo essa comunidade crescer. Quando a gente idealizou o Ashram, a gente não idealizou simplesmente de fazer, bom, a gente precisa da contribuição, que bacana o mestre animal aqui, então vai ter comida e vai ter médico. A gente quer ajudar pessoas no veganismo. A gente quer, essa comunidade, não é a gente santuário, a gente, todos nós estamos aqui nesse momento, a gente quer que o veganismo cresça sim, mas a gente quer beneficiar pessoas também, a gente quer beneficiar o meio ambiente. Então, todos esses parceiros, essa comunidade que está, os aprendizes, a gente também é aprendiz aqui dessa escola o tempo inteiro. A gente se unir e a gente ter esse propósito em comum, isso é tão bonito, porque a diferença a pessoa simplesmente faz um pix, muita gratidão, é super válido, só que só ajudou quem está aqui. E quando a gente entra para o Ashram, entra para uma comunidade, a gente começa a fazer parte da vida um do outro. E aí essas oportunidades surgem, como a Ju que aceitou ser parte do Ashram, oferecendo desconto para quem vai para o curso dela. Isso é bonito demais, isso dá muita força na jornada. Então, como a Lari falou, tá aí para seguir a Ju. Além de seguir a Ju, visitem o Ashram. Essa semana a gente vai falar do mestre Aristóteles. Provavelmente amanhã eu vou estar postando já o vídeo dele contando a história dele. E a história dele escrita já está no site. E lá, se tornando aprendiz, tem um cupom de desconto do curso da Ju. E ela vai estar respondendo também essa semana no nosso próprio perfil as perguntas. Enfim, ela vai estar direto com vocês nessas enquetes que a gente vai fazer pelos stories. Então, só gratidão, Ju. Queria saber se você quer colocar alguma outra coisa. Gente, o tempo voou aqui. O que aconteceu? Voou muito. Fluiu, literalmente. Fluiu. Eu queria agradecer, Paty, por conhecer vocês, conhecer o santuário, foi muito importante na minha vida. Assim, um exemplo de serviço seu, do Vitor. Mandar um abração para o Vitor também. Estou morrendo de saudades de vocês. E espero em breve a gente podendo estar aí, fazer uma visita para vocês, tá se conectando com a energia desse lugar encantado, maravilhoso. E dizer que vocês são uma inspiração para mim mesmo, assim.
pro serviço, assim, sem palavras, só gratidão por ter conhecido vocês, ter conectado com Mestres Animais e agradecer muito mesmo. Gratidão para Lari também. Muitas vezes a gente está aqui cansado, Paty, tipo, ontem mesmo a gente estava assim no limite, sabe? Porque foi muita coisa, trabalho, gato, nananã, e aí a gente lembra de vocês, não. Tem que ter força, porque se eles dão conta de 140, a gente vai conseguir. Aí a gente vai pra luta. Gratidão. Imagina, queridos, agradeço demais. E isso eu acho que eu tenho, às vezes eu penso, a Lari que comentou, né, no começo da live, falou 24 horas pode contar, e é sério, às vezes 3 horas da manhã a gente tá lá falando. E vocês eu também penso igual, ou seja, você tá lá com não sei quantas pessoas, o Pedro agora dando aula de jogo, junto no serviço e resgatando o mestre gatinho. Gente, de verdade, quem está no serviço sabe que a força não é humana, a força é divina. É a conclusão que eu tenho, ou seja, eu tenho explicação de outro jeito, ou seja, esquece, não é de Deus, é da deusa, é além, sabe? Então, só agradecer por quem aceita o serviço e quem está aí todo dia firme e forte, sorrindo e fazendo com alegria, e inspirando e realmente transformando o mundo como vocês três fazem aqui. E todas as pessoas que estão ouvindo a gente, eu tenho certeza que sim, senão não estariam conectadas nessa mesma vibração. Com certeza. Vale palavras finais? Só agradecer e falar que gostei muito do novo horário da live, Paty. Você sabe que isso me passou pela cabeça. A gente vai ter que conversar depois sobre isso. Combinado. Ju, Pedro, vocês querem deixar alguma palavra final? Querem colocar alguma coisa para as pessoas? Não, só queria realmente agradecer por esse espaço de trazer essa história do casamento, porque realmente eu fico muito honrada de poder falar sobre isso e com o intuito de quebrar esses paradigmas, né? Dessa nossa eurocultura, dessa nossa desconexão com as nossas raízes, desse desrespeito com a nossa ancestralidade. Então, trazer isso para mim, assim, é muito importante. Gratidão por esse espaço. Imagina, querida. Gratidão por ter exposto a intimidade de vocês aqui com todo mundo. Pedro, vou chamar para outras lives que eu quero falar da cura do feminino no masculino e agora você trouxe o assunto, agora vamos. Beleza, vamos sim, Paty, vamos marcar. Querida, eu queria saber se tem alguma palavra final para deixar aqui para nós. É a Lari ou sou eu? Não, eu estava perguntando o Pedro. Eu só agradecer mesmo. Tudo, assim, essas curas que eu vivenciei e estou vivenciando, né? E honrar mesmo o sagrado feminino, esse ser divino que vocês são, Mãe Terra, Mestres Animais, e sou muito grato por tudo mesmo. Maravilha, querida. Então aqui a gente termina. Vou terminar com um cântico, como de costume. E honrando essa força feminina em todos os gêneros e expressões e potências, independente de algum acesso binário, mas de todas as maneiras infinitas de manifestação, para que sejam todas honradas e prosperem. Vem cumprir sua missão, força no teu coração. Vem despertar, a hora é essa, é o chamado da floresta. Tudo é uma coisa só, a flor, o rio, o universo em nós. Vamos salvar esse planeta, respeitando a mãe natureza. O vento sopra e vai pra lá, mostrando onde é o seu lugar. Segue na estrada da verdade, vai encontrar a felicidade. E he 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 ya he ya ho, he 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 ya he ya ho, he 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 ya he ya he ya he ya he ya he ya ho. Arro, queridos. Namastê. Namastê. Gratidão, gente. Até a próxima. Beijos. Beijos.